Esther, capítulo de número 6, versículo número 6 ao 12, diz assim: E entrando Amã, o rei lhe disse: Que se fará o homem de cuja honra o rei se agrada? Então Amã disse no seu coração: De quem se agradará o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Pelo que disse Amã ao rei: Quanto ao homem de cuja honra o rei se agrada, traga a veste real do que o rei se costuma vestir, monte também o cavalo em que o rei costuma andar montado, e ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça, e entregue-se a veste e o cavalo à mão de um dos príncipes dos reis, dos maiores senhores, e vistam dele aquele homem de cuja honra se agrada. E levantou-lhe o cavalo pelas ruas da cidade e apregou-se diante dele. Assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. Então disse o rei a Amã: Apressa-te, toma a veste e o cavalo como disseste, e faze assim para com o judeu Mardoqueu que está sentado à porta do rei. E coisa nenhuma deixes cair de quanto dissestes. E Amã tomou a veste e o cavalo e vestiu a Mardoqueu, e o levou a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoou diante dele. Assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do rei, porém Amã se retirou correndo à sua casa, angustiado e coberto a cabeça. Guarda algo, irmãos. Quando eu olho para esse texto, eu vejo aqui um cavaleiro que Deus deseja honrar. Nós já aprendemos que existem os cavaleiros do diabo e existem os cavaleiros que são de Deus. Mardoqueu aqui era o cavaleiro, porque ele foi colocado sobre um cavalo. Mas Amã também queria esse cavalo. Quem simboliza Amã, Sudecai, Arridecou, Manai, Decantas neste texto? A Bíblia vai nos dizer que Amã definiu um decreto de morte para os judeus. Logo, quem veio para matar, roubar e destruir foi o inimigo das nossas. Agora, Mardoqueu, logo na frente, a Bíblia vai dizer que ele foi quem recebeu o anel do rei e revogou a sentença de morte, ou seja, ele trouxe vida e em abundância para o povo judeu. Sudecai, Arridecou, Manai, Decantas. Logo, quem é que simboliza esse cavaleiro? O nosso Senhor Jesus. A Bíblia diz que ele virá sobre as nuvens, e todos os verão ele sobre o teu cavalo branco, e vestida com as tuas vestes brancas, buscar a tua igreja. Mas guarda algo, o rei aqui ele deu uma ordem para os seus príncipes. Quem que é o rei aqui? É o Pai, é o nosso Deus Todo-Poderoso. E a ordem do rei foi puxar o cavalo daquele que a gente tinha que fazer o quê? Honrar, de quem os príncipes tinham que honrar. Quantos irmãos puxando o cavalo de Amã? Quantos puxando o cavalo dos filhos do diabo e falando: olha o que Deus quer fazer com aquele que Deus quer honrar. Não, irmãos, Deus não quer honrar esse não. Deus quer envergonhar, irmãos, Amã. Deus quer envergonhar esses filhos. Quantas mensagens postadas, irmãos. Quantas multiplicações que nós estamos puxando o cavalo de quem? De Amã. Filhos do diabo, que só apregoam porque ganham recurso, ganham dinheiro, que usam do evangelho para se promover. Amã queria a honra aqui para ele. E nós estamos aqui com um único propósito, é mostrar quem? O Filho, e crer. E quando a gente quer mostrar o Filho e crer nele, irmãos, ninguém mostra a tua imagem, ninguém fala o teu nome, você só anuncia uma voz que prega o evangelho, porque quando a gente prega a palavra, Cristo é o próprio verbo de Deus. Nós estamos puxando o cavalo de Cristo. Não multiplica a iniquidade, pelo amor de Deus. Não dá honra a quem Deus quer envergonhar. Quantas sinagogas de Satanás e todo mundo fazendo propaganda, puxando o cavalo das sinagogas de Satanás. Chegou um tempo, irmãos, de fazermos uma faxina espiritual. Chegou um tempo de nós puxarmos o cavalo correto, de dar honra a quem tem honra,
e de envergonhar quem merece ser envergonhado. Está escrito, dê honra a quem merece honra, tributo a quem tributo, irmãos. Paremos de puxar os cavalos de Amã. Botam Amã no cavalo e fica puxando, e ficam puxando, e ficam puxando. Deus tem nos revelado um evangelho genuíno, que não tem compra e venda, ou seja, não tem a marca da besta, que não tem balanças nas mãos, irmãos, que o homem diminui, porque ninguém sabe o nome, ninguém vê a imagem. Irmãos, pode pregar o evangelho, guarda algo, nós estamos aqui para promover o evangelho, e não usar o evangelho para ser promovido. Quem usa o evangelho para ser promovido é cavalo do diabo. Tem azeite sim, irmãos, tem vinho sim, mas tem balança na mão. Por favor, vigiem. Não é para dar honra para esse tipo de cavaleiro. Não é para a gente puxar o cavalo e honrar. A ordem do rei para os príncipes é: puxa o cavalo daquele a quem Deus quer o quê? Honrar. E o cavalo que Deus quer honrar, irmãos, Ele quer honrar o Filho. Ele quer que todo mundo veja o Filho e creia. A partir do momento que o homem mostra a tua imagem, ele já está dividindo a glória. A partir do momento que o homem divulga o teu nome, ele já está dividindo a glória. A partir do momento que o homem cobra, ele já tem na tua raiz, irmãos, o amor a toda espécie de males, que é o amor ao dinheiro. É isso que Deus está nos dizendo. E nós estamos multiplicando aquilo que Deus quer o quê? Envergonhar. Vamos dar honra a quem tem. Quando a gente olha lá no nosso meio, quantas dracmas lançadas dentro do grupo e perdida no meio do quê? Do lixo que está lá presente. Aí Deus falou, agora é hora de limpar o quê? Porque quando a gente limpa a casa, a gente começa a encontrar o quê? As dracmas. Deus tem levantado os teus pequeninos, entregue tesouros preciosos para nós. Glórias a Deus. Onde tem tido zelo, onde nós temos velado, irmãos, para que todo mundo só veja o cavaleiro cá, porque quem era honrado não era quem estava puxando o cavalo. Quem era honrado era o cavalo com o teu cavalo. Era só a palavra que era honrado. Era ele que era o destaque. É esse o Mardoqueu da nossa vida, que nós como os cristãos temos a responsabilidade. Ligou a TV, irmãos, você viu o homem usando de imagem para mostrar, pode arrancar, tira daquilo, muda. O Espírito de Deus fica o tempo todo para a igreja, ouça o que o Espírito diz. Mas a hora que ele manda ver, ele só fala uma coisa, veja o Filho e creia, e o Filho é o verbo. Essa é a diretriz do Espírito Santo para a igreja. Aí o homem usa daquilo para divulgar sinagogas de Satanás, porque já começa pelo nome, está escrito, não está? A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Botou outro nome, irmãos? Está puxando o cavalo de Cristo? Se Cristo é o verbo de Deus, se ele é a própria palavra? Não! E eu vou lá e puxo o cavalo e faço propaganda. Propaganda da placa A, da placa B e C que não está em conformidade com a palavra. Aí eu vejo lá o pregador que usa do evangelho para se promor. Filhos do diabo, cavaleiros igual a Amã, que sejamos como Mardoqueus nessa terra de viventes, que não se prostra, que não se curva para as obras do diabo. Porque Mardoqueu não se curvou, Mardoqueu não se prostrou, Mardoqueu não se aderiu às regras e às diretrizes definidas por Amã. E por causa disso, ele enfureceu Amã. É assim o nosso adversário. Toda vez que nós não nos prostramos, toda vez que nós não nos curvamos, toda vez que nós não reverenciamos, irmãos, as leis e as diretrizes do adversário da nossa alma, se prepare, ele vai fechar o rosto e ele vai tentar enfurecer, ele vai se enfurecer e ele vai levantar um decreto de morte contra as nossas vidas. Mas guarda algo, tem um rei que perde o sono nessa história. Tem um rei que tem escrito no teu livro de crônicas todas as obras que a gente está fazendo. Num determinado dia o rei perde o sono e vai lá buscar o histórico das obras. E ele lembra daquilo que Mardoqueu havia feito de bom e de correto. E junto com isso ele vai lá e revoga
aquilo que o homem ou aquilo que o inimigo arquitetou para ser uma derrota na nossa vida, Deus cata aquela sentença de morte e transforma aquilo numa sentença de não vai dar algo. Se nós não nos prostramos, se nós não nos curvamos para os amãs dessa vida, é inevitável que a fornalha venha, é inevitável que a cova venha, é inevitável que a sentença de morte se levante, mas também é inevitável que exista uma intervenção divina para trazer o livramento e a honra. Porque eu sei que tem muita gente aqui, irmãos, que não está vivendo um tempo de bonança na vida, porque resolveu obedecer a Deus. Eu sei que tem muita gente aqui padecendo, sudecaia, ridecou, manai decantas, porque resolveu ser obediente a Deus. Mas a palavra sudecaia, ridecou, manai decantas nesta manhã é: o rei abriu o livro de crônicas. Prepara-te para o livramento e para a grande honra da parte do Senhor. Amém? Toma posse dessa palavra para a honra e para a glória do nome do Senhor.